Olha a gente aqui mais uma vez. Estamos no ar, Bianca, estamos no ar. Coisa boa, coisa linda, coisa maravilhosa. Boa tarde pra você. E do outro lado da telinha, boa tarde pra você, Léo. Tudo bem, Bianquinha? Tudo bem? Puxa vida, excelente tarde, excelente domingo para todos nós. Ai, que esse domingo seja de muitos sabores, com toda certeza, e muito irresistível também. Aliás, Léo, Bianca do céu. antes da gente falar exatamente o que você vai fazer hoje, Tá, vou segurar. eu tenho que dizer uma coisa pra você. Diga. Pra você que tá acompanhando a gente também. O que a gente vai fazer hoje é uma paixão nacional. Digo mais, paixão mundial. Sabe por quê? Paixão mundial. Todo mundo que come, que vem ao Brasil e come, se apaixona. Eu ia chegar nesse ponto, porque ela é muito nossa. É totalmente Totalmente Apesar que todo país tem a sua, de uma maneira diferente, mas a nossa é a nossa. É a nossa. E a nossa, desculpe os outros países, mas a nossa é sensacional. Muito bem. Do que nós estamos falando, Léo? Falamos da feijoada, que delícia. Brasil, esse clássico nacional. Vou ensinar você a fazer essa feijoada passo a passo hoje, delicinha, muito fácil de fazer, tá? As pessoas acham que é difícil fazer, mas não é tranquilaça. Além disso, aquele acompanhamento que vale muito a pena, aquela farofa de bacon, bacon tostadinho. Que delícia. Esse mesmo, tá? E tem outros acompanhamentos também. Eu fiz banana frita, eu amo fiz banana torresmo, fiz uma saladinha de tomate também com cebola roxa. Fiz couve, vou mostrar pra vocês como eu gosto de comer a couve na feijoada, que não é daquela maneira tradicional, de uma outra maneira. Enfim, hoje tá feijoada completa hoje no Sabor de Vida. Ai, já tô dando água na boca aqui, viu, Leozinho? Solamente isso. E de sobremesa, vamos fazer o bom e velho e tradicional também, manjar de coco. Que também é bem nosso, né? É assim, nosso e combina muito com feijoada. Acho que fica legal, acho uma combinação boa, manjar e feijoada. Verdade. Agora, você tá aí acompanhando a gente. É. Tá vendo Você tá aí, né? Tá, Você tá aí. Por favor, Beleza, né? Por favor. Então faz um favor pra mim agora. Aproveita, seu celular tá perto, não tá? Pega o seu celular aí e começa a seguir a gente. @ programa Sabor de Vida lá no Instagram. Você pode deixar lá o que tá achando do nosso programa. Contar aí se você quer alguma receita especial, alguma coisa que te traga uma memória afetiva, uma lembrança da sua infância. Aproveite e venha partilhar aqui conosco, porque a gente já tem uma lista, né, Leozito, de coisas para fazer, né? Muita coisa, tem senha. Estamos distribuindo senhas, tá? Porque assim, muita gente pede, a gente vai encaixando, né? Feijoada foi um pedido. Foi um pedido. A gente vai encaixando aí no decorrer do ano, no decorrer dos domingos, e aí para deixar todo mundo satisfeito. Temos poucos domingos por ano, né? Mas a gente vai tentar atender. A gente vai tentar atender esses pedidos. Mas tem o ano que vem também, Tem muita coisa ainda pra acontecer, tem uns né? 40 anos aí. Muita coisa pra acontecer. Isso aí, exatamente isso. Agora, tem Facebook também? Facebook cartinha. Manda a sua cartinha, que a gente adora receber cartinha, tá bom? O endereço tá aí na sua tela aí, ó. Pode mandar a sua cartinha, que é topzera. A gente... não precisa escrever a receita. Fala assim, eu quero aprender tal coisa. Boa. E a gente ensina você aqui. Bora lá então, Leozito? É o jeito? Bora, né? Tá na hora. Bora, Bianca. Vamos cozinhar, porque afinal de contas, duas coisas que a gente sabe fazer nesse programa. Papear e cozinhar. E comer também. Comer eu fico com a parte do papear e do comer. O cozinhar tá aí pra você, ó. Não. Eu tô me arriscando mais, viu, Leozito? A gente precisa melhorar essa parte aí, viu, Bianca? Eu tenho me arriscado mais em casa, viu? Fiz um molho de tomate, aquele assado. É bom demais aquilo, né? Demais. E o que é prático aquele molho? Muito fácil. Joga tudo no forno. A gente olha no YouTube aí, ó, molho de tomate, Sabor de Vida, que você vai aprender a fazer. Molho rústico, gostoso. Não fica ácido, não tem essa coisa da acidez. Pega tomate, alho poró, cebola, alho, joga lá no forno com bastante azeite. Deixa dar aquela derretida, tostadinha, tem que tostar. Tem que tostar. E aí você bate tudo. Eu só não consegui comer no dia que eu fiz, sabe por quê? Porque acabou a energia em casa, senão eu não consegui continuar. Faz parte. Não consegui continuar. Bem, mas no dia seguinte ele tava maravilhoso, viu? E fica bom, porque apura mais. Apura mais. Eu adoro. Bom, vamos lá, Leozito. Bora lá então, porque o que a gente já fez de melhor foi papear. Vamos cozinhar agora pra vocês de casa, tá bom? Porque a gente tá aqui afinal pra cozinhar. Vamos fazer a nossa parte aí, beleza? Ó, vou começar fazendo essa farofinha deliciosa. Farofinha, Bianca, manteiga. Vai muita manteiga sempre, né, Léo? Não tem essa de ficar economizando na manteiga. Economiza não, manteiguinha boa, porque assim, quanto mais manteiga a gente coloca, mais crocante essa farinha vai ficar. Mais crocante essa farofa vai ficar. Então você pode caprichar na manteiga. E eu divido em duas partes, tá? Começo colocando uma parte da manteiga neste momento. E a segunda parte da manteiga, Bianca, eu coloco no final. Por que no final? Vai trazer mais umidade e eu acho que aqui a manteiga ela vai tostar
junto com os outros ingredientes. No final, ela vai trazer um corpo diferente. Entendi. Eu acho que vai ficar melhor, não vai ficar com aquele sabor tão de tostado assim tá, entendi. A nossa farofa, tá? Então, ó, junto com a manteiga, eu vou colocar mais 2 ingredientes. O bacon, Ai, gente, que tem gordura. Como o bacon é bom. Já posso colocar aí. E vou colocar também a parte branca da cebolinha, tá? Tudo aqui eu vou deixar dourando. É muito importante, gente, dourar bem. Deixa dourar bem, deixa derreter bem essa gordura do bacon, deixa derreter bem a gordura da manteiga, deixa aí devagarzinho aí até incorporar. O importante aqui, Bianca, é não deixar o bacon tão cru. Cru não, porque ele não é uma carne crua, ele é uma carne curada, né? Mas não deixar ele tão branquinho e não deixar ele tão tostado também. Por quê? No meu caso aqui, o meu bacon é aquele bacon fatiado e eu pico. Esse eu posso deixar mais tostado porque ele é agradável a gente comer um pouco mais crocante. Tá. Quando eu corto o bacon em cubinhos, e deixo ele dourar demais, fica parecendo uma pedra. Fica muito duro Incomoda depois, né? da gente comer. Então assim, eu prefiro deixar menos se você fizer o bacon em cubinhos, tá? Se você fizer o fatiado e cortar em cubinhos, pode deixar um pouquinho mais, pode deixar tostando, que vai ficar bem mais interessante, vai ficar bem mais gostoso, tá? E aí você vai liberando essa gordura aqui junto com a manteiga e junto com a cebolinha, com a parte branca da cebolinha. Facinho, né? Facinho. Sabe quem tá junto com a gente acompanhando? Quem? A Natália Ribeiro. Ela escreveu assim, ó. Boa tarde, receitas deliciosas e fácil de fazer. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e ela é de Salvador. Ô, papai, um beijo pra você, viu, mãe? Beijão pra você, beijão pra toda Salvador. Eu e a Bianca já fizemos, que delícia, fizemos um sabor de um mês inteiro de Salvador, que foi incrível, Nossa, né? foi incrível, foi muito legal. Muito Salvador bom. é uma terra maravilhosa. Um abraço. Baiana é um povo incrível. Ai, maravilhoso. Olha, gente, eu aprendi muito lá e de fato são sabores deliciosos. Delicioso. Lá você como encontra um todo. Tudo. Sabores não só na gastronomia, mas sabor de ver, saboroso ver. Cara, a gente foi naquele mercado do peixe lá, lembra? A gente foi naquele mercado do peixe? Comer aquela lagosta. Nossa Senhora. Comemos ostra fresca. Fresquinha. Delícia, Nossa, delícia. Experiências únicas, viu? Únicas. Aí, Bianquinha, ó, voltando aqui, já tá quase no ponto pra gente colocar o bacon, ou pra gente colocar o restante dos ingredientes, tá? Por enquanto eu vou colocar o alho poró, já pra ir dando aquela tostadinha de boa, e vou pôr também a cebola bem picadinha. E aqui de novo eu vou deixar refogar. O segredo aqui, Bianca, é deixar tudo perder seu líquido, tudo dar uma refogada. Vou colocar pimenta, moidinha na hora. Você, por enquanto, não colocou sal. Não, ainda não, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar. Se faz necessário... Precisa, porque eu tenho bastante farinha, né? Preciso. Não é o suficiente o sal do bacon para poder deixar lá no ponto. Mas cuidado, porque não é muito sal que você vai ter que colocar. Também não é pra você colocar Não é muita coisa, tá? Mas assim, como eu tenho bastante farinha, eu ainda vou precisar colocar um pouco de sal, tá? Já dourou, ó, tá vendo, ó? Facinho, que você vê que tá pegando no fundo aqui da nossa panela. E o perfume que tá isso aqui, gente? O perfume é sensacional, isso é incrível. Vou colocar mais um pouco de manteiga, agora como eu falei pra você, né? Pra não tostar demais a manteiga, para não ficar tão escura. Vamos derreter. Apesar de que, se você gosta também daquele tom mais tostadinho, pode ser, né? Pode ser. Um noisette, né? Que a gente fala, a manteiga noisette, que é a manteiga tostada. Pode ser sim, não tem problema. Vou colocar agora a farinha de mandioca. Estou trabalhando com uma farinha de mandioca comum. Não estou trabalhando com a farinha panko, que eu particularmente gosto. Porque eu acho que nesse caso da feijoada, estou tentando ser o mais tradicional possível. Sim. Então eu estou trabalhando com a farinha de mandioca crua. Não é a torrada, tá, gente? É a crua. Mas se você tiver panko em casa, pode fazer. Cara, melhor. De milho. Melhor. Pode? Não tem regra, né, viu, Bianca? Farofa não tem muita regra, assim, nesse sentido. Tá? Não, a farinha que você tiver aí, que você quiser usar, pode usar sem problema nenhum. Aí sim, aqui eu boto um pouco de sal. Lembrando, né, que tem bastante farinha, precisamos colocar mais sal. E vou botar um pouquinho mais de pimenta também, porque essa pimenta aqui nunca é demais. Um dia um cara me falou, qual a quantidade de pimenta? Eu falei, até doer o braço. Gira aí, velho. Tá aí, ó. Doer o braço, você para. Aí você dá uma desencanada. Acho que já foi muita. Acho que já deu. Basicamente isso, viu, Bianca? E ó, tá vendo a manteiga? A manteiga ela entra só para isso aqui, só para tostar um pouco a nossa farinha. Aí, Bianca, tem aquela regrinha que eu criei, que eu acho muito importante fazer. E ela é sensacional, viu? Sensacional e resolve muito. Funciona. Por quê?
Qual que é a intenção aqui agora? É deixar essa farofa crocante. Como é que eu deixo essa farofa crocante? Dando aquela tostadinha legal, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar o fogo aqui na manhinha, vou deixar devagarzinho, vou falar com você lá de casa e aí eu volto para a gente poder ensinar esse passo a passo da farofa, Joia. daquela tostada maravilhosa e você vai ver só como ela vai ficar incrível. E fica crocante, Não tá? fica? Aguenta aí, Fica aguenta aí top. que ele vai ensinar. Aguenta aí, segura a onda aí. E agora eu tô curiosa pra passar, é claro, pro pessoal que tá aí acompanhando, como é que é essa nossa farofa, essa dica. Para ficar crocante Pra ficar por crocante. igual, né? Que isso é importante. Então, o que, que eu faço? Ó, eu faço assim, eu deixo tudo arrumadinho aqui, bonitinha, quando eu já finalizei. Eu conto até 10, tá? Conto 10 segundos na cabeça. 10 e mexo a farofa. Ó, faço isso por mais ou menos 1 minuto. Arrumo, conto até 10 de novo e vou mexendo a farofa. Por que que eu faço isso, Bianca? Justamente para a parte de baixo poder se misturar com o meio, poder se misturar com a parte de cima e a gente poder deixar essa farofa crocante por igual, Por igual. tá? Então 10 segundos é o suficiente, ó. Conta 10 segundos, mexe. Conta 10 segundos, mexe, até ela ficar bem douradinha. Perfeito. Simples assim, não tem segredo, tá? Essa é a melhor maneira que eu encontrei de deixar tudo muito equilibrado, tudo muito saboroso Legal. e no ponto certo. É uma dica boa e fácil de Não fazer, é né? fácil? Aí, ó, desligo. Aí sim, no final, eu coloco um pouco de ovo, que eu cozinhei e dei aquela triturada. O ovo vai trazer um pouco mais de leveza para essa farofa. Vai trazer E sabor assim, também, né? um Porque é fluff, um saborzinho Fluff. diferente. Peraí, para. Fluff. Fluffy. É, tipo uma nuvem. Oh, Isso, um preenchimento na boca, sabe? entendi. Com esse sabor do ovo aqui. Então, ó, basicamente é isso. Então temos aqui já a nossa farofinha de bacon com um pouquinho de ovo cozido pronta, que eu tenho certeza que você vai executar aí na sua casa e vai combinar demais, por demais, com a nossa feijuca. Perfeito. Sabe quem tá aqui falando assim, ó, minha boca virou um corgo? Quem? A Elizabeth Silva. Beijo, Elizabeth. Falou, pra ó, você, tô viu, dizendo querida? como um bom matuto mineiro. A gente Ah. gosta dessa história do matuto mineiro Ah, do não boca virar um gosta, ué. corgo, que a minha virou um corgo, viu? A minha também virou um corvo. Mas nós vamos aguentar aí pra ensinar. Segura Tá? aí, segura a onda aí, Nós vamos pro exatamente. intervalo, Léo? Rapidinho, tá? Na volta a gente vai ensinar você a fazer essa feijoada completar. Você vai ver só como é fácil de fazer e você não vai se arrepender. Olha, eu tenho que falar pra você, quando Fala. essa vinheta começa a tocar, a gente começa a dançar e devo dizer que hoje até vi Fabinho dançando. Ah, o Fabinho, e Fabinho Você não viu? dança, hein? Fabinho é um rapaz Fabinho calado, não dança, é um rapaz sério, caladinho. Fabinho não dança Mas ele tava ali muito. assim, ó. Fabinho é um rapaz do rock and roll, Por isso, é a nossa, que não a nossa dança vinheta, muito, né, ela tem- Fabinho? É, Agora você vê ter essa nuance rock and roll com blues, né? Aí, por isso que ele tava ali no... dançando. Agitadão. É. Acho que foi a única dançada do ano. Talvez desde que o tempo que eu tô aqui, eu vejo que o Fabinho dança. Acho que eu também, viu? É isso. Obrigada, Fabinho, Sabor pela... de vida é isso, desperta. Exato, pela honra de dançar aqui no nosso Desperta o programa. melhor de cada um de nós. Bom, por falar em despertar o melhor de cada um de nós, vamos Simbora, pra feijoada? Bia. Vamos pra feijuca? Não, feijoada, coisa linda e maravilhosa, né? Vamos, Como vamos. é bom feijoada, adoro É bom feijoada. demais. Aliás, Léo, no começo do programa, a gente chegou a falar que é um prato extremamente nosso, porém, existem influências Muitas. de fora e muitas. cada país ou cada lugar tem aí a sua feijoada, né? Cada lugar tem sua feijoada, exatamente isso, Bianca. Se você pegar, por exemplo, na Itália, tem lá uma feijoada com feijão branco. Se você pegar na França, tem o cassoulet, que lembra muito uma feijoada, que também é a base de feijão branco, frutos do mar, algumas carnes. Portugal tem sua feijoada. Enfim, a maioria dos países tem sua feijoada, que feijoada é essa mistura de comida de camponês. Uhum. Não é uma comida de gente rica, é comida de aparas de carne, restos do animal que não se utilizava, como orelha, pé, rabo do porco, peças que não eram peças nobres. E aí se guardava isso, né, de alguma forma, e dava lá para o pessoal, para os empregados comerem, e eles faziam a feijoada com sobras, né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem a influência, claro, africana, mas também tem muita influência indígena na feijoada. Bastante mesmo, sem dúvida nenhuma, justamente por causa dessas aparas, Das né? aparas. E assim, é um prato completo, né? E todo mundo gosta, é impressionante como o brasileiro é apaixonado por feijoada. Qualquer lugar que você vai no Brasil, tem lá feijoada. A boca E tá os ficando dias- cheia de água. E os dias clássicos, né, da semana, Da que semana. normalmente é quarta e sábado, são os dias clássicos da feijoada. Ai, vambora, Léo, que a minha boca Simbora? tá cheia d'água. Então já. bora lá então. Vamos começar então fazendo a nossa feijoada. O que é o mais, nem posso dizer complicado, né, mas um pouquinho mais complexo da feijoada? É de salgar a carne. Acho que isso é um pouquinho mais difícil, da É mais feijoada. trabalhoso. É de talvez. salgar as carnes.
Eu estou trabalhando hoje com 3 carnes salgadas. Estou trabalhando com a carne seca, com lombo de porco e com o rabo do porco salgado. Das partes não tão nobres assim do animal, que para mim é muito nobre, tipo rabo, orelha, focinho, pé, eu só tô trabalhando com o rabo do porco, porque acho que as pessoas aceitam mais, eu acho que fica até um pouco mais gostoso. Mas eu acho importante botar um desses elementos, porque o sabor que isso traz para a feijoada é incrível. Ah, mas eu não gosto. Não come, não tem problema, mas o sabor é muito importante. Mas o sabor que transfere para a panela, ele é sensacional. Totalmente. Vale muito você colocar faz essas diferença. partes. Então assim, como eu faço? Eu corto normalmente as carnes em cubos iguais, o rabo, outra carne salgada da mesma forma, porque assim, Bianca, eu consigo dessalgar de forma igual. Então não adianta eu pegar a carne inteira, seca e deixar lá dessalgando. O centro dela não vai dessalgar, vai ficar salgado. Então é importante você já cortar nos cubos do tamanho correto que você vai colocar na panela. Perfeito. Como que eu faço? Eu conto mais ou menos umas 6 horas. Precisa ter esse tempo, não tem jeito, porque para dessalgar a carne de forma natural, a gente precisa de pelo menos umas 6 horas. Então, normalmente, feijoada, ou você começa bem cedo, ou você começa um dia anterior, antes. Que é o que eu faço. Eu acho melhor, porque no dia seguinte é que a feijoada fica gostosa. Fica mesmo. Porque tudo apura ali, né? Fica mais gostosa Então ela fica muito boa. E aí eu faço o quê? Pego as carnes, boto numa panela, numa tigela, levo para a geladeira com água até cobrir e conto 2 horas. Troco a água, troco a água. Faço isso 3 vezes, a cada 2 horas, tá? Deu as 6 horas, eu vou tirar bem aquela água, posso lavar ainda um pouco mais. Ainda assim, o ideal é ficar com sal nas carnes. Eu não posso tirar 100% do sal, porque senão não faz sentido, porque o sabor dessa salmoura também é importante para deixar a nossa feijoada gostosa. Perfeito. Tá bom? Então eu já fiz esse processo, carne seca, lombo e o rabo do porco já estão dessalgados. E aí a gente vai começar a fazer a construção da feijoada. Eu, Bianca, gosto de fazer da minha maneira, porque eu acho que tudo é sabor, tudo a gente precisa agregar sabor no final das contas. Sim. Coloco um pouquinho de azeite aqui na minha panela, pouca coisa, tá? Não é muito, não. Eu tô vendo que você tem uma frigideira aí também, né? Essa frigideirinha Então, vai ser pra gente temperar a feijoada. Era isso que eu ia perguntar pra você. Porque a feijoada não tempera antes, sempre no final, como feijão, né? Porque assim, dificulta um pouco o cozimento do grão quando a gente tempera. O sal dificulta um pouco esse cozimento do grão. Então é sempre importante, Bianca, a gente temperar depois, então tá? Você vai colocar ali o azeite todo onde você vai, de fato, fazer a feijoada. fazer feijoada. Então gosto de selar a carne também. Vou colocar a costelinha que não é salgada, tá? Eu arrumei uma costelinha fresca, que eu acho que fica mais gostoso nesse caso, mas pode ser a costelinha salgada, pode ser também a costelinha defumada, que fica gostoso, fica ao seu critério. E jogo também bacon cortado em cubos grandes. Eu tenho bacon aqui de 2 maneiras hoje. Cortado em cubos grandes e cortado em cubos pequenininhos. O cortado em cubo grande é pra gente colocar na feijoada. E o pequenininho é pra gente poder temperar a feijoada. Entendi. Tá? Aí, Bianca, e aqui eu vou selar um pouquinho essa carne. Por que eu selo? Porque eu quero sabor. Eu quero sabor no fundinho aqui dessa panela. Sabe, eu quero que a minha feijoada fique cada vez mais saborosa. Não só com o gosto do sal da carne, mas com o gosto da carne em si, né? Com esse sabor maravilhoso. Exatamente isso, ó. Então eu vou selando aqui algumas carnes. A Ana Martins tá sofrendo, viu? Ô, Ana, sofre não, filha. Ai, que judiação. Desculpa. Tô com água na boca, ela falou. Perdão, viu? Fica tranquilo. Vou colocar também, Bianca, 2 tipos de linguiça. Eu tô usando a calabresa, que normalmente a gente corta ela no grau assim, tá vendo, ó? Tortinha. E vou colocar a linguiça portuguesa ou o paio. Fica ao seu critério também. Uma coisa muito importante, quando a gente estava arrumando aqui a mise en place, né, nossa preparação, as meninas perguntaram, como é que você sabe a diferença de um para outro? Exatamente isso. A gente precisa cortar as linguiças de formas diferentes. Para que quando a gente vai pegar na feijoada, a gente sabe o que é calabresa e o que é linguiça portuguesa ou o que é paio. Então, normalmente a calabresa a gente corta no grau, dá um grauzinho nela ali, para ela ficar mais pontuda. E no paio ou na linguiça portuguesa a gente corta redondinha, porque ali na hora eu sei o que é, o que não é, para poder provar de tudo um pouquinho, certo? Aí, ó, a gente vai selar essas carnes, tá? Não tenha dó, não. Pode selar, dar aquela tostadinha. Acho que é um momento bem importante para ela ficar bem gostosa. Muitas pessoas não fazem assim, colocam direto. Mas se você coloca direto, tenta fazer dessa forma. Você vai ver só que vai dar um saborzinho no final das contas. Porque acaba que muda um pouquinho o sabor, né? Total, muda total. Porque esse azeite ele vai se transformar em outra coisa. Quando a gente tosta uma carne, né, Bianca, o sabor é muito diferente do que a gente cozinhar uma carne. Sim, muito diferente. Então é muito importante a gente fazer dessa forma. E são só essas carnes que eu gosto de tostar.
O lombinho, a carne seca e o rabo, eu não preciso tostar, porque eu acho que não faz tanto sentido. Isso sim são carnes que a gente pode comer mais cozidas. Elas Nesse talvez caso aqui, não soltem o mesmo sabor tostada que essa daí solta. Exatamente, Não vira o mesmo sabor. Exatamente isso, tá? Ó, então tostei aqui um pouquinho, simples desse jeito. Posso colocar o restante aqui das carnes, ó, dessalgada. Pronto. E aqui, Bianca, eu vou colocar um elemento que normalmente nas feijoadas mais tradicionais não pode faltar, que é uma dosezinha de cachaça, tá? Essa dose de cachaça é muito importante. Fica tranquilo, vai evaporar a cachaça, você não vai tomar cachaça, não se preocupe, mas dá um sabor muito gostoso no final. É importante colocar um pouquinho, tá? Um pouquinho aqui de cachaça, ó. Aí já vai acabar soltando o fundinho. Já vai soltar o fundinho, é para isso que entra a cachaça, pra gente fazer a deglaçagem dela, né? E aí a gente vai, ó, todo esse fundinho aqui da nossa feijoada já soltou. E aí a gente vai esperar evaporar esse álcool. Porque se eu coloco o feijão agora e já jogo a água, pode ser que fique com sabor de álcool a minha feijoada. Eu não quero isso, tá? Só quero a caipirinha do lado ali, que é importante Aí também. é uma outra situação. Precisa ter esse acompanhamento que é importante. Já vi como é uma dose só, já vai evaporar. Vou colocar, olha só, laranja. Você já coloca a laranja aí? Ponho agora, porque eu gosto que essa laranja cozinhe junto com os feijões e com as Muito legal. carnes. Porque assim, Bianca, o sabor da laranja também vai dar um diferencial. Não, o sabor da laranja dá um diferencial, sem dúvida. Vai ficar incrível, tá? Então põe a laranja com casca, tira a semente dela interna, corta assim, higieniza bem, lógico, e põe com casca e tudo. Não vai amargar, pode ficar despreocupado, mas vai trazer uma leveza para nossa feijoada, um pouco dessa laranja, tá? A laranja Diga. é muito legal, né? Porque como é que pode essa sabedoria, né? É. Antigamente, a laranja era usada para evitar o escorbuto Tá vendo aí? Olha aí. na feijoada. Aham. E mais tarde, né, descobriu-se que ela ajuda na absorção do ferro presente no feijão e, é claro, facilita a digestão. Então, tudo faz muito sentido, A né? acidez da casca, o óleo da laranja Porque que tem o aí, feijoada é um prato vai pesado. mudar bastante. Pesadíssimo, né? E aí, tendo essa acidez, dá uma Dá uma segurada, leveza. exatamente isso, tá? Então assim, mexi tudo ali, agora sim eu vou colocar a água, tá? Oh, desculpa, o feijão, a água. Pode botar água aí até cobrir, tá? Até aí no alto. Eu vou colocar menos aqui só para você poder olhar direitinho. Algumas folhas de louro, que é importante. Não coloque muito, porque o louro traz um sabor metalizado assim para a comida. Não coloque demais, umas 3 folhinhas é o suficiente. E aí a gente vai... Eita! O que aconteceu aí, Léo? Distribuindo feijão aí pro Ah, chão você aí. Ó. feijão, Acontece. fartura. Acontece. Aí, ó, a gente vai tampar isso aqui e vai deixar cozinhando, Bianca, em fogo baixo. Isso é importante, tá? Fogo bem baixo por aproximadamente aí 1 hora. Beleza? Léo, há quem possa perguntar. E na panela de pressão, dá para fazer? Dá pra fazer, mas assim, é mais rápido, mas eu não confio tanto na panela de pressão porque eu acho que vai passar o ponto do feijão. Eu acho que pode passar o ponto das carnes também. E feijoada, Bianca, essa coisa da panela. Porque assim, sabe o que é o grande problema da feijoada? Você não consegue fazer uma feijoada para 2 pessoas. De maneira nenhuma. E se você achar uma panela de pressão que caiba tudo isso, é muito complicado. Então o ideal é fazer um panelaço mesmo. E pra mim, foi o que eu falei, feijoada melhor é sempre no dia seguinte. Sim, e à concordo noite. plenamente, concordo plenamente. À noite, sabe aquela noite? sempre vai ter quem pergunte, né, da Sim. panela de pressão, Sim, porque afinal pode de fazer, contas, não tem problema. Facilita a vida. Não, se você fizer menos ou quantidade dividir menor. em 2 panelas, Ah, beleza. tá de Pode ser boa, também. tá? Não tem problema nenhum. Bom, eu já tenho aqui, claro, uma prontinha, né? Assim, pronta não, semi-pronta. Ela tá? já passou por 1 hora de cozimento. Já passou por uma mas hora não de está cozimento. temperada. Ainda não. Agora a gente vai temperar essa feijoada. Foi o que eu falei pra você, o ideal é a gente temperar ela fora, temperar agora neste momento. Porque aqui, Bianca, eu consigo medir o sal, como é que tá. Porque as carnes são salgadas, se eu vou precisar colocar mais sal ou menos sal. Se eu já jogo tudo aqui dentro, demora mais para cozinhar o grão e eu não consigo ajustar tão bem o sal. Entendeu? Então é importante a gente fazer sempre nesse finalzinho. Perfeito. Beleza? Ainda assim aqui eu já vou provar para eu saber quanto de sal vou ter que colocar Que, ali. afinal de contas, 1 hora cozinhando as carnes de salgadas, mas que ainda tem um pouquinho de sal, vai... Sua cara. Delícia. Ai, minha boca. Vocês não têm Gente. ideia. Delícia. Ó, o sabor da laranja. Ô, Elizabeth, o corgo tá chegando Elizabeth! aqui com muita força.
Elizabeth, estamos chegando, Elizabeth. Oi. Olha isso aqui, Bianca. Aí, ó, pra temperar, foi o que eu falei, eu coloquei bacon em 2 partes aí. Coloquei ele picadinho e coloquei ele maior. O picadinho eu vou usar pra gente fazer esse tempero, né? Já posso jogar aqui o bacon não, o alho, já coloquei o alho. Ô, Leozito, já é a segunda vez no dia de hoje que você troca os elementos que você tá colocando. Tá tudo bem ou é a feijoada que tá te emocionando? Tá me emocionando, é muitos elementos, Bianca, são muitos elementos. Nossa, muitos mas elementos. que delícia de cheiro. Não é? Ó, porque estamos falando aqui de dois produtos que bacon e alho. Quer mais o quê? Tem como não dar cheiro bom? Tem como não ficar gostoso? Não tem. E o alho, Bianca, vamos deixar tostar junto com o bacon, tá? Porque se eu coloco aqui, por exemplo, primeiro o alho, deixo tostar, depois eu entro com o bacon, vai passar o ponto bacon, vai amargar um pouquinho. Então não faça isso, tá? Como o bacon tem bastante gordura, o alho também tem gordura, você vai colocar um fiozinho de azeite, que eu fiz só um fiozinho, porque como você pode perceber, solta bastante óleo o bacon. Aí sim, você vai colocar o bacon, vai colocar o alho logo na sequência e aí vai deixar os dois tostando ao mesmo tempo. Léo, mas se solta óleo, bacon, por que eu tenho que colocar um fiozinho de azeite? Ah, Bianca, boa. Porque senão ele dá um impacto na frigideira e não libera o óleo, porque a frigideira está muito quente. Ele queima, mas não libera o óleo. Quando você coloca o azeite, ele meio que dá aquela... Peraí, tem alguma coisa aqui... Tem alguma coisa que eu conheço aqui. Que tá rolando, que eu tô relaxando, eu vou liberar minha gordura. Entendi. Entendeu? Basicamente é isso, tá? Ó, tostou o alho, importante isso, tá? Deixa o alho dar aquela tostadinha bonitinha e eu vou pedir pra Bianca aí o restante dos nossos ingredientes. E aí é o basicão, né, ó. Cebola, parte branca da cebolinha, alho poró e vamos tostar novamente, pra ficar mais saboroso ainda. Quase que eu bati, quebrei tudo aqui, você ouviu? Você ouviu em casa? Plac! Mas não quebrou não, foi só uma batidinha de leve. Uma batidinha. Batidinha de leve. E vou pôr um pouquinho só de sal, porque tá quase no ponto aí. Tapinha mesmo, ó. Um pouquinho só de sal pra gente poder ajustar a nossa feijoada. E aqui, Bianca, eu quero deixar tostar um pouquinho mais para ser um pouco do líquido da cebola. Quer mandar abraço? Pode mandar. Pra já. A Márcia Santos, boa tarde. Oi, Márcia. Olá, Márcia. Programa poderia ir até mais tarde. Quem sabe? Quem sabe, Márcia? Vamos estudar aqui, tá bom? Eu acho justo. Umas 2 horas aí. Benção. Ia ser legal, hein? Mas daí a gente ia fazer mesmo toda a feijoada em tempo real. Real. E conversando, olha só. Nossa, ia ser bom, hein? Aí o Fabinho ia dançar. Vocês vão... Aí o Fabinho ia dançar. Ó, se vai ser até mais tarde, eu não sei. Mas... Fala. Temos umas novidades por aí. Tem novidade chegando aí. Né? É um presente que você vai receber de 20 anos da nossa rede Aparecida de Comunicação. Pois é, gente. Como é bom a TV estar fazendo coisa 20 anos aí. 20 anos que eu tô nessa história, sabia, Leozito? 21, você tá que eu sei. 20 você entrou anos. antes. Um mês antes. Então, ó, a gente vai fazer parte dessa revolução e vocês vão ver só que legal. Tá demais. Não vou ficar falando não, que vocês vão adorar, tem tá? muita coisa legal, muita novidade. Muita coisa. Bom, diga lá. Pode falar mais Deixa eu voltar aqui. Não, pode voltar. Deixa eu só colocar aqui o caldo aqui, ó. Vou pegar um pouquinho desse caldo e vou jogar aqui dentro, tá? Igual feijão mesmo. Igual feijão. Porque aqui, Bianca, eu gosto de dar aquela amassadinha. Eu ia perguntar isso pra você, Léo. Você dá uma amassadinha também no feijão? Importante, porque ele vai ficar mais grossinho, tá? Eu caprichei tanto aqui na feijão, tanto na carne, faltou um pouquinho de caldo, mas não tem problema não, tá? Vamos dar aquela amassadinha aqui, ó, para ele ficar no ponto certo, naquele ponto bem cremoso. Ó, que beleza. Não, eu achava que era lenda isso de amassar o feijão, mas não é, né? É importante amassar sim. Ó, e aí sim, pego o meu tempero e volto para cá, ó. Tá vendo? Agora sim, a nossa feijoada está temperada, certo? Deixa eu desligar esse aqui. Perfeito. Pronto. Abaixar a nossa feijoada ali pra gente fazer depois. Tá aí, e aqui eu vou misturar. Olha isso aqui. Fala sério. Nossa. Hein, Bianca? Então, deixa eu aproveitar aqui, porque a Cezira Helena, ela primeiro ela nos elogia, tá? Obrigado, querido. Um beijo. Lindos, simpáticos e apresentadores nota 1000. É minha mãe? Como é que é o nome? Cezira. Não é. Se fosse minha mãe. Beijo, mãe. Não, se fosse minha mãe. Mas um beijo, Cezira, que tá aqui falando da gente. Beijo, Cezira. Obrigado pelo carinho, viu? Ela falou assim, ó, antes da eu já tô lá, ó, ligadinha na TV, porque as receitas são muito boas. Beijo no seu coração. Obrigada. Relaxa que tem novidade aí. Você vai ver só o que é receita, tá bom? Ó,
Tá pronta a nossa feijoada. Já tá pronto? Simples Nossa. assim, cremosinha, gostosa. Bora servir. Sim. Léo, antes Diga. da gente servir, Tá. eu quero só fazer uma pergunta pra você Faça. aqui. Tem a laranja também Laranja, picadinha, que faz vai, parte. sim, A couve, sim. certo? E também ali a banana. Bananinha frita. Uhum. Assim, normalmente, quando a gente vai a algum restaurante em São Paulo, assim, que é especialista em feijoada, é todo um complemento, né? Além de tudo isso, vai bisteca, linguiça, às vezes vai um pastelzinho junto, então assim, é uma feijoada completona. Aqui eu fiz meio completa, tá? Laranja vai no prato, que é importante comer junto. Eu vou montar um pratinho legal aqui. Bananinha frita. Eu vou lá pegar o prato, então, pra gente ir Boa, falando enquanto boa, vai montando. perfeito. Beleza? Bananinha frita, que é muito gostoso também a gente colocar, porque traz um pouco dessa coisa muito tradicional nossa, né? Do doce com o salgado. E uma coisa importante, Bianca, a couve. Como é que eu gosto de servir a couve? Eu gosto de servir a couve crua, assim, ó. Vou até pegar com a mãozinha aqui. Com limão. Então eu capricho no limão na couve e prefiro servir ela crua do que ela cozida. Aí vai dar aquela acidez necessária pro prato. Exatamente, vai trazer aquela acidez que a gente precisa, que a gente gosta, tá? Então assim, eu gosto de servir assim, mas eu prefiro refogar. Não tem problema, faça como você achar melhor, tá? Mas eu te dou uma dica, se você nunca comeu assim, prove desse jeito, que você vai ver só a diferença que vai fazer. Como meu pai gosta de couve? Como? A minha mãe frita, doura o alho Ah, no azeite e daí joga em cima. top também. Top. Mas tem que fazer desse jeito, dourar o alho à Dourar parte. à parte? Porque senão ele fica esbranquiçado É. depois. Pode fazer desse jeito aí que fica gostoso também, tá? Fica bem bom. Bom. Bora lá então? Bora. Subir o resto? Arroz. Arroz. Vai subindo aí que eu vou montando aqui pra gente. Ó, deixa eu botar pra cá, ó. Eu acho que fica mais a fácil. farofinha. Arroz. Um torresmo. Ó. Torresmo tem que ter, né? Não tem jeito. Ó, arroz. Pronto. Soltinho, bem bonitinho, ó. Pra você de casa. A gente tá fazendo quase um PF aqui, né? PF total, que é delicioso. Obrigado, Bianca. De nada. Um vinagrete, que eu prefiro colocar em cima de tudo. Farofinha. Olha isso aqui. Cara, boa Não essa tá? farofinha. Olha aqui. gente. Aí, Bianca, nós se dá bem aqui, né, filha? Nossa, hoje vai ser... Limãozinho na nossa couve. Capricha no limão, tá? Pode caprichar Hoje mesmo. vai ser aquele dia que a gente vai almoçar e depois vai falar, nossa, tem sobremesa? Tem. Nós vamos voltar. Tem. Ó, umas laranjas também. Umas 3 fatias de laranja aqui, que é importante a gente também Perfeito. colocar para ficar bem bonitinho nosso prato. Um pouquinho, umas 2 bananinhas fritas, Pra gente poder também... ó, né? 2 bananinhas fritas. Um torresminho. Tem aqui, desculpa. Não, imagina. Ó, uma crocância torresmo. é importante. Vou botar junto com a couve para trazer o limãozinho também. Tá ouvindo o torresminho aí, né? Tá demais, ó. E aí, a nossa Feijoada. feijuca, Ah, estrela. que eu vou pegar aqui mesmo, ó. E vou trazer o prato pra cá. Pode ser? Vou Pode combinar ser, com o tudo Cleque bem. aqui, ó. Ó, Cleque, pega aqui, papai, ó. Vamos ver. Olha isso aqui. Olha só, Ó. gente. Olha, que Tá? coisa mais linda de feijoada. Ó. Se não tá completaça, Bianca. Nossa, tá maravilhosa. Tô tentando achar uma costelinha, mas foi, soltou É, a tanto a costelinha costelinha. na solta, né? Olha isso aqui. Mas esse fiapinho é dela. É dela. Aí, ó. Esse fiapinho de carne. Isso é um prato, hein? Nossa. Isso é um prato, hein, Bianca? E vou pegar pra mim também. Nossa, a boca encheu Epa. da... Calma aí. Deixa eu Segura tirar aí. isso daqui. Que eu tenho Obrigado. certeza que vai fazer eu, arte, com certeza vou fazer arte. Eu É. sou desses. Leonardo. Eu sei. Ó. Acho que é isso, né? Então vamos. Faltou só o vinagrete. Ai, o vinagrete. Mas nós Desce leva o lá na vinagrete. mesa. A gente leva lá na mesa o vinagrete e a gente serve ele lá. Olha isso aqui. Olha, gente, que é isso? E não dá pra você pegar pouco, né? Não, Ó, feijoada é assim mesmo. se quiser apimentar, então, o vinagrete, Ah, fica bom também. melhor ainda, tá? Pronto. Olha isso aqui, Bia. Tô feliz. Então vamos lá, né? Bora Também ver se tá tô, boa. Leozito. Não sei por onde nem começar aqui, vamos ver. Mexer, né? Tudo, né? Aquela misturadona. Ó.
Léo. Nossa, que delícia. Eu não sei nem por onde começar a falar. Espetáculo. Não sei. A laranja, junto com a cozinhando no feijão, fica sensacional. Não fica o sabor, diferente? Fica diferente. Também acho. Tá tudo uma delícia. Nossa. E tá assim, né? Nada passou do ponto. Sem, o sal tá show. Perfeito, perfeito. Ai, uma rede preguiçosa pra deitar. A feijoada é isso, né? Tem esse problema. Por isso que é muito difícil comer feijoada durante a semana e voltar pra trabalhar. Como é que faz? Não sei. Não sei, dificílimo. É um prato pesado mesmo, né? É por isso que é pra fazer no domingo. O ideal é fazer no final de semana. Faz junto com a gente aí, ó, que eu vou falar pra você. Que prato delicioso, equilibrado. Tudo muito saboroso e equilibrado. Perfeito Tava, mesmo, perfeito. Tava bom mesmo. Zito. Muito bom, viu? Muito bom. É só seguir essas regrinhas aí, ó. Não Nossa, tem segredo sensacional. nenhum, tá? É. O mais difícil é de salgar a carne, deixar no ponto certo, né? Pra que não fique muito salgada a sua feijoada e também pra que não fique sem sal, que Claro, também é importante. pra que fique tudo muito saboroso. Exatamente. Agora, e o nosso manjar de coco? Manjar, né? Tá aí uma preparação fácil de fazer também. Acho que combina muito com domingo. Sim. Combina muito com feijoada. Combina, realmente. Porque assim, é uma sobremesa ali, sem muito despretensiosa, Boa. mas que tem um sabor assim incrível também. Eu adoro manjar, eu como bastante manjar. Tem que ser com calda de ameixa, não tem jeito. Que é o mais tradicional ainda. Eu não ponho gelatina. Ah, não? Não uso gelatina, eu prefiro fazer um creme dele, que eu acho que fica muito mais gostoso. E é isso, acho que combina demais com o final de semana, manjar. Ô, Léo, não sei se você sabe, mas Não o sei. primeiro manjar, não Mas sei, vou aprender. você não sabe, ué, que eu tô Mas vou falando. aprender. Calma, Vou aprender rapaz. com certeza, Calma. manda lá. Bom, você sabe que o primeiro manjar foi datado do século XIV, Olha, no primeiro livro medieval da Espanha. olha que legal. É. E a receita original, ela era muito diferente da usada hoje. Olha que estranho. É. Ela era feita com açúcar e Sim. frango. Frango? Que estranho. Que estranho. É. É uma receita medieval lá, E aí saber. as coisas vão mudando, né? As coisas vão Substituindo. mudando, né? Era considerado um prato da realeza porque o açúcar era muito caro, então, né? Tá. Aí, conforme foi passando o tempo e com o domínio árabe, aí veio vindo esses ingredientes como leite, amêndoa, as especiarias. Aí foi introduzido Boa. mais o Boa. manjar como é hoje, o jeito do manjar como ele é Interessante. hoje. Como as coisas, como a comida se transforma, né? Se inicia de um jeito, mas no final das contas vai se mudando. Eu falo que o brasileiro tem esse dom de melhorar a comida Eu alheia. pensei numa coisa, Léo, será que o frango não era por conta do colágeno? Pode ser, para sustentar ali, né? Pode ser. Pode ser feito era nem com por frango, mas não a carne A em carne si, em né? si, Mais o colágeno do frango. mais Faz o sentido, colágeno. né? Como se fosse uma Pra ficar durinho, né? gelatina, Gelatinoso. Faz sentido. Pode ser, faz pode sentido, ser. Faz sentido. Simbora então? Bom, vamos fazer o nosso manjar de coco, Então que não vai bora lá. frango, vai ficar Não vai frango, fiquem delicioso tranquilos. docinho. Ó, panela, leite, sem ligar a panela, tá? Vamos começar com a panela desligada. Leite condensado, tem que ter para ele ficar delicioso. Olha isso aqui. Leite condensado, ainda com a panela desligada. Leite de coco. Leite de coco. Esse leite de coco você comprou ele pronto. Comprei pronto, é. Pra fazer o leite de coco é bem trabalhoso e difícil, Não, não? dá pra fazer sim, Dá dá pra pra fazer. É coco, pode ser o seco, você vai picar o coco seco, descasca bem ele, aquela parte escura, pica o coco seco, pega uma água fervendo, joga no coco, deixa ele cozinhar um pouquinho, depois bate tudo no seu liquidificador. Dá também, então. Dá pra coar, e secou e vira o leite de coco. Mesma quantidade, se for fazer Mesma assim? quantidade, tá? Mesma quantidade. E aí, ó, vamos misturar primeiro tudo aqui pra gente poder dissolver o leite de coco, pra poder dissolver o leite condensado. E aí sim, antes da gente colocar o amido de novo, Ainda com a panela desligada. Ainda a panela desligada, tá bom? Coloca o amido. Isso é importante, viu, Bianca? Panela desligada. Porque se eu tô com a panela ligada aqui, eu já jogo o amido, o que vai acontecer? Vai empelotar. Entendi. E aí não é legal, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos misturar bem. Quando você vê que todo o amido foi dissolvido, que ele é rápido, dissolve rápido, né, no leite frio, e aí sim a gente vai ligar o fogo. Então isso é muito importante, tá? Se eu coloco tudo quente, empelota muito rápido, e aí não é bacana. E aqui a gente vai mexendo isso aqui sem parar até ficar cremoso, até aquela papinha que a gente costuma comer. Que na minha casa, quem come é a mais velha, é a de 18, é de 16, adoram essa papinha de amido. Adoram, cara, adoram.
Parece duas crianças comendo papinha às vezes de manhã. As pequenas ainda não comem, mas não, mais tá pra frente... Já. Bianca tá comendo tudo. Não. Pedra, tudo. Tudo, só não come açúcar ainda. É isso que eu ia chegar nisso, mas o açúcar ainda não. Mas sabe como a gente já deu adoço? Com tâmara ou com uva passa. Sim. Dou uma adoçadinha assim. Elas adoram. Ali come de tudo, viu? Vai ser um problema ali. Imagina. Vai ser um problema. Todo mundo ali no almoço. Come de tudo, não recusa nada. Demos um limão outro dia, bicho. Comeram. Fez essa careta? A Clarinha deve ter feito essa careta. Ela é a sua latinha. É minha lata, né? Jesus. Ó, vamos cozinhar, tá? Sem parar de mexer, gente. Isso é fundamental. Posso já colocar o coco também. Eu tô usando coco fresco, mas se você não encontrar o coco fresco aí na sua região, pode usar o coco seco, não tem problema, tá? O coco seco também funciona. Vai colocar aqui, ele vai hidratar também, vai ficar gostoso. O problema do coco fresco, qual que é? Ele é muito perecível. Então assim, se você pediu para ralar o coco hoje aí na feira que você mora, utilize hoje. Não vai utilizar hoje, põe no freezer. Congela ele, que ele sustenta aí durante muito tempo, meses, tá? Aí não tem problema. Mas precisa congelar, porque senão você vai perder o coco, tá certo? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar no fogo baixinho aqui, tá bom? Vou falar com você aí de casa. Léo, tá mexendo aí nosso manjar? Tô mexendo, viu? Vou dar um up no fogo aqui, ó, pra poder mostrar o ponto direitinho aí pro pessoal de casa. Aí, Bianca, o segredo aqui é não parar de mexer, tá? Porque se você parar de mexer, pode queimar embaixo e aí vai dar ruim o seu manjar. Então não pare de mexer, vai mexendo aí e aí sim vai dar o ponto correto, tá bom? Joia. Manda ver lá, quer mandar uns abraços, uns beijos, manda ver. Momentos. Nilda Santos. Nilda. Boa Oi, Nilda. tarde, Léo e Bianca. Boa tarde pra você também, viu, Nilda? Ela disse que está trabalhando e está assistindo o programa, que ela ama ouvir a gente, ela é de Guarulhos. Obrigado, um beijo pra você, um beijo pra toda Guarulhos também, tá? Beijo pelo carinho, obrigado pelo carinho. A Elisete, ela pediu para que a gente mandasse um abraço para ela, desejou boa tarde, disse que está assistindo. Ela é de Viçosa, Minas Gerais. Olha que legal. Beijo, Elisete. Obrigado pelo carinho, tá bom? Um grande abraço, um bom domingo pra você aí, ó. Beijo. Adelair Ribeiro. Adelair Ribeiro. Manda. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Obrigado, Adelair. Muito obrigada. Venham nos visitar aqui em São Joaquim, Santa Catarina, capital nacional da maçã. Acho justo. Alô, Miriam. Quem sabe a gente chega aí. Um abraço. Adelair e a tia Ziza que tá junto com ele. Quem sabe no final do ano a gente... Não é? Né? Vai saber. Quem sabe no final do ano a gente tá aí com vocês, fazendo o nosso Réveillon, nosso Natal. Olha, com base em maçã. Com base em maçã. Legal, gostei. Boa ideia. Quer dar mais? Tem mais aí? Manda mais. Aqui já tá quase no esquema já. Seu xará, Leonardo. Ô, Leozinho, e aí, cara? Um abraço pra você, Leonardo. Um abraço, meu parceiro. Leonardo falou assim, ó. Gosto de acompanhar as receitas do meu xará. Por quê? Porque são receitas fáceis de fazer. Ô, Leozinho, tem que fazer também, papai. Né? Eu espero que ele faça. Faz o seguinte. Faz aí. Faz aí a receita e manda pra gente uma foto pelo Instagram. Manda foto aí pra gente. Ou manda foto você assistindo o programa. Boa. Manda uma selfie pra gente você assistindo o programa. Gostei. Quer mandar mais? Manda mais. Manda mais? Não, a gente sempre tem abraço aqui. Manda mais aí, já que já tá quase a Maria no ponto, das Graças. Chefe Léo, gosto de ver só pra pegar as dicas. Mas se é só pra pegar as dicas, não, tem que fazer também, né? Tem que fazer, uai. Viu? Pega a dica e faz, guarda a dica, não. Faz a receita, tá bom? Faça a receita. Beijo, Maria das Graças. Que tá lá, quase lá. Tá quase lá? Então tem mais abraço aqui, pode ir? Pode, manda ver. Já tá então quase lá. A Maria Helena Cardoso, ela colocou aqui o lugar. E ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que legal, um beijo pra Belo Horizonte. Beijo, Belo Horizonte. Ó, chegou no pontinho aqui, ó. Então, daqui a pouco eu mando seu abraço, Daqui a pouco manda aí, Maria Helena. Ó, pronto. Tá? Engrossou, o amido é bom porque ele engrossou, já tá pronto. Ele mostra muito fácil, Já mostra muito fácil. Desliguei, não para de mexer, tá bom? Mesmo assim, ó, que eu acabei de desligar, vai mexendo pra não grudar no fundo, ó. Com cremão muito top. Aí sim, ó, vamos colocar isso numa assadeira de preferência untada. Vai derramar aqui dentro todo o nosso manjar. Pronto, ó. Todo ele. E aí sim, vai levar isso aqui pra gelar. Aproximadamente ali, Bianca, umas 4 horinhas, de 4 a 6 horas. É bastante tempo, né? Porque como não vai gelatina, ele demora um pouco mais, tá? Bate para tirar o ar. E aí sim. Fiquei com medo. Leva para gelar de 4 a 6 horas. E aí vai dar esse ponto aqui. Posso baixar isso aqui? Por favor. Muito obrigado. Obrigada. Ó, deixa eu ver se tá soltinho. Espero que sim.
Espero que esteja soltinho. Pega aí, Deixa eu Leozito. pegar o prato. Vamos ver. E a gente vai agora desenformar, tá? Vamos ver. Ah, bonitaço! Muito bem! Bonitaço! E aí, você vem com a calda. Tem alguma colher aí, Bianca? Tem sim, Aí, Leozito, aqui, boa. Obrigado. Ó. E aí, se você quiser pegar pra gente os pratinhos. ó. Ai, pra já. Ó. Olha isso, gente. Ah, enquanto você vai colocando a calda, eu não Ah. posso esquecer do abraço da Maria Helena. Maria por Helena, favor. desculpa, Maria Helena. Um abraço, Maria Helena. Maria Helena, ela falou assim: olha, Ah. eu fiquei com tanta água na boca nessa feijoada que eu acho que eu vou fazer semana que vem. Porque esse domingo já não dá mais tempo, ela Não falou. dá mais, é verdade, Maria Helena. Concordo com você, Mas viu? faz semana que vem. Olha isso Faz aí, gente. Coisa mais linda. Fala sério. Nossa, ficou bonito. Hã? né? Que é isso? Isso é um manjar, hein? Parabéns. Ó, vamos cortar aqui. E como ele fica cremoso, Bianca. Olha isso aqui. Isso Cremosidade sem desse gelatina, manjar. hein, gente? Sem gelatina, tá? Olha só. Ó, Realiza. olha aqui. Pronto. Ó que belezinha. Maravilhoso. Vai pegar, não? Ó, então vamos pegar aqui. Vem cá, Crack. Ô, Ele vai Crack, precisar vem cá. sofrer mais um pouquinho. Ó, Nossa. pronto. Porque a gente fica até em silêncio nesses momentos, né? É isso que você queria, né? Tá feito aqui, ó. Pronto. Que sofrimento. Gostou, Bianca? Gostei demais. Vamos comer, né? Vamos, bora lá. Bora lá. Bora lá. Quer ir lá? Vamos lá. Vamos lá, que as colherzinhas Tá, estão colher aí. tá. Eu já peguei essa aqui, Você já pegou? cheia de calda. Você é bobo nem nada, Peguei né? essa Pegou a aqui colherzinha cheia de calda. pra você, né? Bora ver. Ah, bobinho. Sem gelatina é outra pegada. Fica muito cremoso. É outro doce, Muito cremoso. não é? Muito cremoso. Delicioso. Ai, ai, tá na hora da gente ir embora. Né? Já, Léo. Tá bom. Um beijo no coração de vocês. Domingo que vem tem mais, viu? A gente se encontra domingo que vem aqui. Beijo, tchau. Delícia.